Sejam bem-vindos às minhas redes sociais. Eu sou o Glauco e hoje falarei sobre direito do trabalho. O tema específico é contrato de experiência. Algumas especificidades em relação a essa modalidade de contratação existente e trarei aqui, na medida do possível, alguns pequenos esclarecimentos em relação ao empregador e ao empregado. Então, o que é o contrato de experiência? O contrato de experiência nada mais é do que um contrato a termo, um contrato que nasce para ser extinto, porque ele tem um prazo certo de término. Dentro deste cenário, o que emerge em relação aos direitos do empregado? O que emerge, portanto, são alguns direitos já conhecidos da classe trabalhadora e do empregador, que é aqui dentro do que eu trago na minha apresentação, relativo ao 13º proporcional e das férias proporcionais. E aqui, gente, tem um gradiente que vai de 1 a 3 dozeavos até. Por quê? Porque o contrato de experiência, dentro desse gradiente de 90 dias, o patrão ele pode renová-lo por uma vez. Então, assim, o contrato de experiência ele pode ser feito numa modalidade que vai de 30 e depois 60 dias renovados, ou 45 mais 45, que é o padrão, que é o entendimento que, na verdade, todas as contabilidades em geral adotam. Então, para aquela situação em que o empregado não deu causa à rescisão, mesmo que antecipada desse contrato de experiência, e aqui, senhores, eu falo de justa causa para o rompimento do contrato, que está lá no artigo 482 da CLT, que aí eu posso, claro, trabalhar em outro vídeo esse tema. Eu vou considerar o 13º e as férias do período, considerando a remuneração deste colaborador. Esses direitos são os mais claros. A dúvida emerge quando eu começo a pensar, por exemplo, no FGTS. E além do 13º salário e das férias, eu vou considerar para a tabela de 2023 o INSS, a tabela progressiva que considera os descontos a partir do valor salarial de R$ 1.302,01 e até seu teto de R$ 7.507,49. Então, a dúvida emerge a partir do momento em que o empregado ele tem esse contrato rescindido e surge a dúvida: Glauco, eu vou ter direito ao FGTS? Como esse contrato é um contrato de experiência, um contrato a termo, o percentual de 8% do FGTS sim, os 40% se rompido antes por iniciativa do empregador, sim. Se esse contrato ele for cumprido até o seu termo final, seja ele, se ele não for renovado 45 dias ou mesmo 30 dias, se não for considerada a renovação, ele tem o seu termo, como eu explico, de 30 ou 45 dias, e ele for cumprido até lá, não há que se falar no pagamento de 40%. Agora, se o empregador resolver por algum motivo, ali não houve interesse em continuar com esse contrato, ele paga sim os 40% do FGTS. Até porque no artigo 14 do decreto 99684 de 90 já consta essa previsão, essa obrigação ao empregador, como eu mencionei, se ele der causa a essa rescisão antecipada do contrato de trabalho. Dando sequência ao tema, temos a pergunta: Glauco, o aviso prévio é devido no contrato de experiência? A princípio não, desde que exista uma cláusula assecuratória. Mas, veja, não existe, gente, o direito ao aviso prévio, mas existe a consideração que o empregador deve fazer em relação ao que está também previsto e contido na legislação, que é justamente a previsão do artigo 479 da CLT. E o que diz o texto legal? Artigo 479 da CLT. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe
a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato, até o fim deste contrato. Então, assim, não há aviso prévio, mas há essa indenização pela metade previsto no artigo 479 da CLT. E dando sequência, e esse aqui, senhores, é um dos mais polêmicos e é muito comum acontecer e é um tema também recorrente aqui no escritório, é a aludida gravidez no contrato de experiência. Então, tem empregadas que não sabem que tem esse direito e não vão se socorrer do seu direito na justiça. Claro, é obrigação do empregador tratar esse contrato de trabalho, observar a legislação pertinente, fazer as ASOs respectivos, que é uma ASO, aquele atestado de saúde ocupacional feito durante o contrato de trabalho. O empregador tem que observar, porque não adianta depois ele chegar em juízo e falar: olha, eu não sabia do estado gravídico da aludida empregada. E isso não vai fazer com que ele não se responsabilize por esse contrato de trabalho. Por quê? Porque esse direito já está previsto desde a Constituição Federal, no seu artigo 10º, inciso 2º, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. E qual é o período da estabilidade? 5 meses após o parto. 5 meses após aquela mãe dar à luz à criança. Então, até lá, há o direito previsto constitucionalmente. E aqui eu trago a lume, eu trago a esclarecimento que contratos de trabalho a termo com prazo determinado não é só o contrato de experiência. O artigo 443 vai falar de outras modalidades contratuais que também são a termo. Por exemplo, contrato temporário, que também abordarei em outro vídeo, contrato de natureza transitória, enfim, todos esses outros contratos, estas outras modalidades que está previsto na nossa legislação. E um último ponto polêmico também é justamente sobre a estabilidade por acidente do trabalho ou auxílio doença. Senhores, a estabilidade por acidente de trabalho já tem um entendimento consolidado no TST. O que é o TST? Tribunal Superior do Trabalho. Esse tribunal ele fica em Brasília. Então ele consolida entendimento pacificado de temas semelhantes dentro da corte. Quando vários processos sobem e vão à Câmara para julgamento, vão à turma para julgamento, ali se consolida entendimentos. E dentro desses entendimentos, um deles é justamente a simulação, a súmula criada em relação ao entendimento de várias matérias analisadas, sendo aquelas matérias semelhantes ou iguais. Aqui é o tema 378 do TST. E qual é o entendimento firmado? O entendimento firmado é que a estabilidade provisória é garantida no contrato de experiência. Mas aqui eu falo, senhores, do acidente de trabalho, aquele acidente tipo em que o empregado ele sofre dentro do estabelecimento da empresa um dano à sua saúde. Ele sofreu um acidente tipo, porque eu penso no acidente atípico, que é a doença profissional, aquela doença que ele adquire mesmo no contrato de experiência, e a dificuldade é da prova. Por quê? Porque a empresa ela não chegou a afastar aquele empregado, ela não abriu a CAT. Então é um tema polêmico. Por quê? Porque não tem CAT aberto. O que é uma CAT? Comunicação de acidente do trabalho. Nem a empresa abriu a CAT e nem o médico do trabalho fez o respectivo documento a garantir a este empregado o direito, primeiro, ao seu afastamento, ao auxílio doença devido e, momento posterior, ao próprio direito à estabilidade. Então, o tema mais polêmico aqui é quando de fato eu penso na doença profissional, pois depende de prova, depende, no mais das vezes, de um laudo pericial a confirmar a tese daquele empregado que precisa provar seu direito na justiça. Então, para finalizar o que eu falei sobre a estabilidade, eu vou ler aqui um trechinho da súmula. A súmula 378 do TST vai dizer: estabilidade provisória, acidente do trabalho, artigo 118 da Lei 8213 de 1991.
O empregado submetido a contrato de trabalho por prazo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no artigo 118 da Lei 8213 de 91. Essa lei ela rege os benefícios da Previdência Social concedido àqueles que possuem a qualidade de segurado. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos num próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá!